noite, Carolina. Boa noite, Adelson. Boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. O Bahia Record começa com 2 situações de violência em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, que resultaram na morte de um homem e em mais 7 pessoas baleadas. O repórter Walter Lima esteve na comunidade Sempre Verde, onde aconteceu a troca de tiros entre gangues rivais do tráfico de drogas, e conversou com os moradores. Na rua onde o crime aconteceu, os moradores estão assustados. Uma das vítimas, uma senhora de idade que não quer mostrar o rosto, conta que todos foram surpreendidos com o tiroteio. Quando nós vimos, já estava atingida e o rapaz daí também. Agora, os 2 que estavam sentados junto com nós não tiveram nada. Aí eu disse, eu estou baleada. Aí a outra disse, tá não, né? Tá doida? Eu digo, tô. Quando ele já foi correndo sangue, correndo tudo, agora não vi quem foi, não sei, né? Os demais feridos foram levados para o Hospital Menandro de Faria. O estado mais grave é de uma criança de 11 anos, atingida nas costas e que veio do interior para passar as férias com os parentes. Segundo informações prestadas ao posto da polícia que funciona aqui no Hospital Geral Menandro de Faria, um grupo de pessoas chegou logo depois que as vítimas foram trazidas para esta unidade. O que chamou a atenção foi a ousadia de um deles, ainda não identificado pela polícia. Ele pulou essa grade, esse portão, e teve acesso à área onde os médicos descansam, que tem esse nome, descanso. Ele bateu na janela e foi atendido por uma médica. Buscando informações sobre uma mulher, ele, ao ser notado pela médica que estaria numa área que era proibida, a médica imediatamente fechou a janela. No retorno, um funcionário do hospital viu esse rapaz armado. Muito provavelmente pode ter sido um dos criminosos que veio para verificar se o alvo dos bandidos estava realmente morto. O caso está sendo investigado pela delegacia do bairro. A polícia suspeita que o mandante do crime é um traficante identificado como Babão. Ele estaria disputando pontos de venda de drogas com 2 rivais conhecidos como Zé Sem Terra e Pequeno. Na guerra do crime, o medo continua na vida de quem não pode deixar a rua onde mora. Meu menino disse que é para se mudar, né? Para ir, mas o meu marido não sai daqui. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram registrados 16 assassinatos em Salvador e região metropolitana só de sexta a domingo. Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, teve tentativa de fuga na cadeia pública da cidade. O lugar, que tem capacidade para 190 detentos, abriga hoje 300. Os presos cerraram esta barra de ferro. A cela abrigava 6 detentos que pretendiam fugir durante a noite. Mas a ação foi descoberta pelos agentes penitenciários. Após a revista, eles encontraram pequenas serras e este bilhete escrito à mão por um dos detentos. Conseguimos encontrar um bilhete informando que já estaria indo embora e possivelmente seria na noite de sábado. A cadeia pública de Vitória da Conquista tem capacidade para 187 pessoas, mas atualmente abriga mais de 300 detentos. A cela que teve a grade cerrada faz parte do módulo de segurança máxima do presídio. Aqui estão os presos considerados mais perigosos. Após a tentativa de fuga, eles foram colocados em um outro setor. E a ousadia dos presos continua chamando a atenção pelo interior do estado. Em Livramento, a 200 quilômetros de Vitória da Conquista, 7 presos cerraram as grades das celas, renderam 2 carcereiros e fugiram usando o carro de um dos agentes penitenciários. O veículo foi abandonado e encontrado pela polícia, mas nenhum dos fugitivos, até o momento, foi recapturado. Agora a gente fala da violência no trânsito. Um homem morreu atropelado hoje à tarde na orla de Salvador. Paulo Henrique da Conceição, de 64 anos, estava bebendo num bar na Avenida Otávio Mangabeira, na altura da Boca do Rio. Ele atravessou a rua sem olhar e acabou sendo atingido por um carro. A família confirmou que Paulo Henrique sofria de alcoolismo. O motorista do carro parou para dar socorro, mas a vítima já estava morta. E acidentes impressionantes aconteceram neste fim de semana. Em um deles, numa rodovia que corta o interior do estado, um motorista morreu carbonizado após a batida entre 2 carretas. Aqui em Salvador, teve carro que caiu de viaduto, viatura que invadiu igreja, teve até motorista que se atrapalhou enquanto trafegava em marcha ré e acabou caindo dentro de um canal. O acidente foi no início da tarde de hoje, na Avenida Santa Isabel, fim de linha do bairro do Uruguai. Segundo testemunhas, o motorista do veículo saía de ré dessa rua transversal
e acabou errando a manobra. Em vez de frear, ele acelerou e acabou caindo no canal. Por sorte, o homem não se feriu. Moradores da região disseram que acidentes como este são frequentes. Um acidente no fim da tarde deste domingo por pouco não terminou em tragédia. Foi neste trecho do viaduto que liga os bairros Canela e Graça, em Salvador. O carro despencou de uma altura de cerca de 8 metros. O motorista disse que foi fechado por outro veículo e acabou perdendo o controle da direção. A barra de proteção do viaduto não foi suficiente para evitar a queda. A avó do motorista também estava no carro. Por sorte, as vítimas tiveram apenas escoriações e foram atendidas pelo SAMU no local. O trânsito, que precisou ser interditado no sentido Campo Grande, só foi liberado após a retirada do veículo. Outro acidente também na tarde deste domingo, por sorte, não deixou ninguém ferido. Tudo aconteceu nesta via paralela à Avenida Suburbana, na altura do Boiadeiro. As imagens são impressionantes. Uma viatura da Polícia Militar invadiu uma igreja. Segundo testemunhas, o veículo estava numa perseguição policial a um motociclista quando o motorista perdeu o controle da direção. Do lado de fora, vidros quebrados, parede destruída. Dentro da igreja, mais prejuízos. No momento do acidente, não havia ninguém no local. E um acidente terminou em morte no fim de semana. Foi no quilômetro 298 da BR-116, trecho que liga as cidades de Tucano e Araci, no nordeste do estado. O motorista morreu carbonizado após a batida entre duas carretas. As chamas se alastraram rapidamente, como mostram as imagens de um cinegrafista amador. O condutor do outro caminhão, que não se feriu, disse à Polícia Rodoviária Federal que a carreta havia invadido a contramão fazendo zigue-zague. A vítima não foi identificada porque no veículo não havia nenhum documento. E o fim de semana foi mesmo de tragédia nas estradas que cortam a Bahia. Ao todo, de sexta a domingo, foram registrados 101 acidentes, com 10 mortes. Em muitos lugares no interior do estado, durante o verão, quando a temperatura aumenta, a vegetação se transforma em combustível para os incêndios. É o que acontece, por exemplo, na Chapada Diamantina, dificultando o combate às chamas. Aqui em Salvador, não é diferente. Neste fim de semana, o fogo tomou conta de um matagal em Matatu de Brotas. A área é de difícil acesso. Do morro, os bombeiros evitam a propagação do fogo. Neste matagal, no Matatu de Brotas, um incêndio causou grandes estragos na vegetação. Até os moradores ajudaram a combater as chamas. A área atingida tem 5.000 metros quadrados. Outro incêndio que assustou a população de Salvador aconteceu na semana passada, no bairro de Pau da Lima. Já no interior do estado, um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Sobradinho, na Chapada Diamantina, desde a semana passada. Quase 2.000 hectares já foram destruídos pelas chamas. Desde o início do ano, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 840 chamadas só em Salvador e região metropolitana. A maioria dos casos de incêndio em vegetação acontece durante o verão, época do ano em que a temperatura está mais alta e não há muitas chuvas. E às vezes o acesso é bem limitado, o que complica ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por isso esse novo equipamento portátil ajuda a controlar as chamas. Vamos mostrar para o público de casa como é que funciona esse equipamento. Perfeito. O jato pode sair jato compacto, quando eu quero um alcance mais longo, e o jato neblinado, quando eu quero criar uma camada de água, onde essa camada de água ela sai a uma angulação de próximo de 60 graus, provoca uma névoa, e essa névoa ela vai fazer com que dois efeitos aconteçam: o abafamento e o resfriamento. Vamos mostrar aqui agora, o sistema está pressurizado e nós vamos atuar. A população também pode ajudar a evitar determinado tipo de incêndio? Ela pode muito bem dar um trato devido ao capim, à vegetação que está em torno das residências, no sentido de evitar a queima da área para utilizar para outros fins, e sim
a capinação e o recolhimento da produção dessa capinação. Isso vai evitar, claro, os incêndios provocados. Com a chegada do verão, as pessoas podem evitar os incêndios, mas também podem cuidar mais da saúde. E o uso dos óculos escuros, você sabe, se torna indispensável. Mas cuidado, ao invés de proteger os olhos, alguns tipos de óculos podem prejudicar a saúde, porque não conseguem bloquear a incidência dos raios ultravioletas. A principal função dos óculos escuros é proteger os olhos das agressões da luz do sol. Mas eles viraram febre entre homens e mulheres e hoje são também acessórios da moda. A cada estação, novos modelos são lançados, seguindo as tendências do mundo fashion. Você tem que ter para momentos diversos, não é? Por exemplo, você vai para uma parte da sociedade, né, mais requintada, você usa um óculos diferente, pela manhã, né, praia, etc. Então, no momento, eu estou com 3. Quando tiver uma folga, eu vou ver se adquiro mais uns 2. Os óculos escuros nas lojas especializadas custam caro. Variam de R$100 a R$2.000 em média. Este aqui, por exemplo, saiu por R$490. Um preço alto. Quem não pode pagar ou quer ter vários modelos, acaba recorrendo aos óculos falsificados, como este daqui, que custou apenas R$10. Importante que os óculos escuros tenham o filme protetor contra os raios ultravioleta A e B, que são tão nocivos aos olhos. Você não tendo a proteção contra os raios ultravioleta, essas lesões causadas pelos raios solares vão aparecer a médio e longo prazo e podem inclusive causar uma perda de visão muito importante, como nas lesões maculares, onde você pode chegar a perder 90% da visão. No Feiraguá e nas ruas do centro de Feira de Santana, não faltam modelos de óculos falsificados. Muitos têm até etiquetas iguais às dos originais. Mas quem vende admite que quando o assunto é a proteção, o produto deixa a desejar. Poucos têm, né? Alguns têm, mas outros não, né? Por causa do preço aí, opta para comprar mais barato, né? Quem compra os produtos falsificados sabe dos riscos que corre, mas diz também que não tem dinheiro para pagar por um original. Na rua é mais barato e tá quase igual ao original. Tá quase igual. A mudança é pouca, é mínima coisa. Na ótica, né, ele vem todo legal, mas nos camelô a gente sofre ainda isso. Por isso, o ideal mesmo é seguir os conselhos de quem entende do assunto. Você deve comprar seus óculos de fornecedores idôneos, de óticas idôneas, e que lhe forneçam o certificado de garantia, garantindo que você tem aquele produto 100% de proteção contra os raios ultravioleta. Daqui a pouco, o corpo de um homem é encontrado dentro de um carro na Estrada Velha do aeroporto em Salvador. E ainda, sacrifício pela educação. Pais dormem na fila para garantir vaga dos filhos em creche da capital. A gente volta já.